Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. Purugunta onde vai, purugunta onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá. Purugunta onde vai, purugunta onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá. Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. Purugunta onde vai, purugunta onde vai, ô parente. Boa noite, professora Claudemira, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem também. Como está? Eu estou muito bem, feliz agora com a tua presença aqui, que você e a tua agenda, olha, conseguir uma entrevista com você, uma conversa com você, é figurinha difícil. Então, desde o ano passado eu estava tentando, né, desafogar um pouquinho, mas no início do ano é sempre mais fácil, né, porque ainda não começaram as aulas, né, então a gente está naquela correria de mestrado, aluno que entra, não sei o quê, as aulas mesmo vão começar em abril lá no mestrado, né, então eu pensei, agora ou nunca, para fazer a entrevista com a Clemilda. É isso mesmo. Ainda bem que você não esqueceu. Olha, nesse mês da mulher, né? Eu considero o mês da mulher, mês de março. Nós estamos comemorando agora o Dia Internacional da Mulher, né? Então, durante essa semana, eu vou estar conversando com diversas mulheres que trabalham em todas as áreas. É muito bom estar aqui com você, Claudemira, e quero apresentar você, então, para aqueles que estão nos assistindo, né? Vejam só, pessoal, a professora Claudemira, o currículo dela, ela me enviou aqui um mini currículo, né? Mulher negra, mãe da Thaís e da Isabela, possui graduação em Ciências Biológicas, especialização em Metodologia das Ciências, especialização em Agroecologia, mestrado em Ciências do Solo pela UFPR, doutorado em Ciências pela UFPR, vínculo institucional, professora adjunta do curso de licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do Paraná, professora do programa de pós-graduação em Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais, coordenadora do Núcleo de Tecnologia Educacional da UFPR, setor litoral, integra o projeto de pesquisa Gêmeos, Ancestralidade e Saúde, do Departamento de Genética da UFPR. É vice-coordenadora do projeto de extensão EDIA, na educação das relações étnico-raciais, investigação e práticas. Então, só pelo currículo, quem nos assiste já percebeu o porquê que você é uma figurinha difícil, né? Com tantas atividades, né? Tantas atividades. E ainda tem que achar um tempinho para ser mãe e ser mulher, né? Opa, isso mesmo. Mas vamos direto ao nosso assunto, então, professora. Muito obrigada pela tua presença, pela tua sensibilidade em estar participando aqui conosco. Eu tenho algumas questõezinhas aqui para você que eu gostaria de... Só um pouquinho. Então, vamos lá. Eu gostaria, professora, que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória de vida, como foi a sua vida na escola. Então, primeiro, agradeço o convite, Clemilda, no meio de tanta gente aí, tantas mulheres importantes, você lembrou de mim. Muito obrigada. E essa questão da trajetória de vida, a minha não é muito diferente das outras mulheres negras, não. É muito parecida. Meus pais, eles minha mãe é do norte de Minas, né, e meu pai é do sul da Bahia. Então, eu nasci em Minas Gerais,
e eles eram agricultores, né? E depois eles se mudaram para a cidade, foram tentar a vida na cidade, isso em Minas ainda. E aí resolveram, quando eu tinha uns 5 anos, mais ou menos, se mudar para o Rio de Janeiro. A ideia deles era que a gente pudesse estudar, né? Eu tenho mais 3 irmãs, e aí eles se mudaram para o Rio de Janeiro e nós fomos morar na periferia do Rio. Então, você pode imaginar, né? Uma cidade que nem o Rio de Janeiro, super violenta, né? Perigosa. A gente morava na periferia. E aí, meus pais me colocaram numa escola pública, né? Num grupo escolar, para fazer o Fundamental 1. Eu entrei na escola com 7 anos. E na escola eu tive alguns problemas, assim, sabe, que mexeram muito com a minha autoestima, né? E um episódio, assim, que eu lembro, que marcou muito a minha vida, a professora, na 4ª série, ela pediu para a gente levar uma foto nossa, quando a gente era menor, ou podia ser atual mesmo. Ela ia fazer lá alguma coisa lá com as fotos, sabe? Não lembro bem o que que era. E aí eu cheguei em casa, escolhi assim a foto que eu achei que eu estava mais bonita, sabe? Eu me achava linda, maravilhosa. Aí peguei a foto, levei, né? Aí a gente sentava naquelas carteiras, não sei se você se lembra, tinha umas carteiras de madeira que cabia 2 alunos, né, na carteira. E aí a minha coleguinha, que era uma menina branca, de olhos verdes, tirou a foto dela para mostrar, né? Todo mundo elogiou ali, quem estava em volta de nós. Daí elas pediram para eu mostrar a minha, e eu mostrei, e aí essa menina falou: Nossa, como você é feia! Nossa, como você era feinha! Não, você continua feia. Sabe, aquilo para mim foi um choque, porque eu me achava linda, maravilhosa. E aí eu fiquei pensando, nossa, né? Eu escondi a minha foto, não entreguei para a professora, e eu dei uma desculpa lá e tal. E aí aquilo, fui para casa pensando, né? Mas como assim, né? Então, será que é por isso que os meninos não escolhem para dançar na festa junina? Nunca tinha par para dançar? E fui, sabe, quando você vai fazendo conexões? E aí eu vejo uma perversidade muito grande, porque, na verdade, é, a questão estava ligada ao racismo. Ela viu uma menina negra, né? Que ela não conseguiu ver uma beleza ali, né? Então, quando ela fala você é feia, na verdade, e aí eu guardei isso por muito tempo. Lógico, com o tempo fui desconstruindo, né? Hoje eu acho que eu sou linda, maravilhosa, enfim, né? Mas naquela época levou muito tempo para eu desconstruir. E depois quando eu fui estudar essa questão do racismo, né, do preconceito, eu fiquei pensando, nossa, mas estava relacionado à minha cor, ao meu cabelo, né, aquela questão dela dizer que eu era feia, porque eu não era feia, né, eu era perfeita, né, tinha lá 2 olhos, nariz, cabelo, boca, né, pele bonita, então a questão marcou muito, e eu fico pensando quantas crianças, né, devem sofrer isso na escola do jeito que eu sofri, né? Às vezes eles fazem aquelas listas de escolher as meninas, e as meninas negras, geralmente são eleitas as mais feias da sala, né? Só que isso serviu para uma coisa. Desculpa. Eu percebi o seguinte: se eu quisesse me destacar na vida, eu teria que estudar, teria que ser uma excelente aluna. E aquilo serviu para. Eu já era uma boa aluna, mas eu comecei a tirar o primeiro lugar da sala. Então, todos os anos eu era sempre o primeiro lugar. Então, era como se eu quisesse mostrar: olha, já que eu não sou bonita, já que eu não. Né, eu tinha que me destacar de alguma forma. E foi estudando. Então, eu vejo que muitas vezes esse tipo de coisa que aconteceu comigo, né? Teve outros fatos também que não vem ao caso agora, e às vezes a gente acaba achando uma outra forma, né, de lidar com isso, e a minha forma foi me destacando como a melhor aluna da sala, né? Então, hoje quando eu penso nisso,
e eu vejo os meus alunos, né, as meninas negras, aí eu sempre lembro dessa história e tenho sempre uma palavra de, de elogio para elas. Nossa, como você é linda, como seu cabelo é lindo, como a sua pele é bonita, sabe? Porque às vezes essas meninas nunca ninguém elogia, sabe? Às vezes nem em casa, os pais ou os amigos, né? Então é bem importante isso, esse fato que eu lembrei agora. Pode ser que depois eu lembre mais alguma coisa no decorrer da nossa conversa. Ok, tá bom. Então, professora, como conseguiu dar conta de fazer mestrado e doutorado, tendo duas filhas para criar e trabalhando 40 horas por semana? Então, não foi nada fácil. Não foi fácil para mim, não é fácil para nenhuma mulher, principalmente se for negra. Porque o que acontece? Eu me casei super jovem, né? Eu me casei com 18 anos, com 19 eu já era mãe da Thaís, e eu só tinha ensino médio e eu queria muito fazer graduação. Então, eu fui fazer a graduação com a criança amamentando, né? E em seguida eu já comecei, antes de terminar o curso, né, a licenciatura, eu já comecei a lecionar, porque faltava professores, né, de química, biologia, e aí eles aceitavam as pessoas mesmo que elas não tivessem concluído o curso. Então, eu fazia graduação, tinha filho que mamava e trabalhava. E no mestrado também continuei trabalhando 40 horas, não consegui bolsa. E foi muito difícil porque eu morava na Lapa, então eu pegava um ônibus, dá 70 quilômetros da Lapa até Curitiba. Eu pegava um ônibus 3 vezes por semana, vinha fazer as disciplinas e voltava todo dia para casa, e voltava. E daí chegava lá, eu tinha aula, e tinha casa e tinha filho. Então, assim, foi assim, um período que eu pensei muitas vezes em desistir, sabe? Porque era muito cansaço. Você chegar em casa, um monte de coisa para dar conta, os trabalhos, e você tem que escrever artigo, precisa ir para congresso. Então, assim, eu ainda tive muita sorte, porque eu tinha uma ajudante em casa, e aí ela me ajudava com as meninas, né? E com algumas coisas da casa, mas tem gente que nem isso não tem, né? Essa ajuda, assim. E minha família mora todo mundo longe, né? Morava todo mundo no Rio de Janeiro. Então, eu nunca pude contar com pai, mãe, sabe? Aquela coisa de você deixar a criança na casa da mãe. Não tinha isso, não. Eu pagava alguém para ficar, ou eu não tinha com quem deixar. Então, assim, o mestrado foi... Muitas vezes eu pensei em desistir, sabe? Muitas. E aí eu teimava, falei, não, eu vou continuar, eu vou terminar. Passar também nesse mestrado não foi nada fácil. A primeira vez que eu fiz a prova, eu reprovei, né? E aí eu ficava pensando, mas por que eu reprovei? O que eu fiz de errado? Comecei a estudar, né? Ver como que se produzia, se elaborava um projeto de pesquisa. E aí, por minha conta mesmo, eu fui descobrindo os caminhos, como fazer para conseguir entrar. No doutorado, eu já morava em Curitiba, né? Então, o meu esposo, na época, trabalhava na Emater, agrônomo da Emater, e aí ele foi transferido para Curitiba e veio toda a família. Então, em seguida dessa transferência, eu já comecei, fiz a prova do doutorado, passei, e para começar a estudar. E aí, o que eu fiz para dar conta, né? Porque eu continuei com as 40 horas no estado, eu dava ciências e biologia, então eu tinha 2 padrões, né? 2 turnos. Aí eu consegui, conversando com o pessoal do Parque da Ciência, que eu fosse colocar, que eu transferisse as minhas 40 horas do estado para lá, para trabalhar como monitora. E aí o Parque da Ciência, eles tinham eles abriam o sábado e domingo, né? E então eu conseguia, trabalhando sábado, domingo e mais uns dias na semana, completar as 40 horas. E aí conseguia ainda tirar uns 2 dias para fazer, ou 2 manhãs, ou uma tarde, para fazer a disciplina do doutorado. E depois eu fiquei 1 ano ou 2, assim, lá, e aí eu recebi um convite do Glauco Souza Lobo para ir trabalhar no GT Clóvis Moura. E aí foi muito legal porque o que eu tinha que fazer no GT tinha a ver com a minha pesquisa. Então, eu já tinha concluído as disciplinas,
estava na fase de campo, né, que tinha que coletar os dados. Então, para mim foi assim, se não fosse isso, ia ser muito difícil conseguir dar conta, porque o trabalho de campo você precisa ir. Eu trabalhava com comunidade quilombola, né, etnobotânica, então você não pode ir lá num dia e voltar no mesmo dia. Você tem que ir, às vezes ficar uma semana, 10 dias, né? Existe toda uma metodologia de abordagem para você conseguir os dados. Bom, você já trabalhou com isso, você sabe, né? Melhor do que eu. Já foi para as comunidades, né? E então ir trabalhar no GT fez toda a diferença, né? De eu conseguir terminar de fazer a pesquisa, escrever a tese, defender. Então eu sou muito agradecida ao Glauco, sabe? Ele já é falecido, né? Mas eu sou muito agradecida porque foi assim, eu ficava pensando, meu Deus, como que eu vou fazer essa pesquisa dando aula, né? Na sala de aula, trabalhando 40 horas.